Paz do Senhor, amados amigos e cada irmãos, amigos que nos seguem, que nos está sempre nos acompanhando nas redes sociais. Estou aqui lendo uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada, do chamado de um homem chamado Abrão. E a nossa conversa franca de hoje, ela inicia dessa maneira, com essa história desse homem chamado Abrão. Um homem desconhecido na terra de Uz, dos caldeus, vivenciado e conhecido por fazer imagens de escultura junto com seu pai. Tinha uma grande fazenda, uma grande família, uma linda mulher. A Bíblia relata que ela era muito linda, tão linda, que ele com 75 anos e ela já de idade também, já os dois, já com mais também com seus 75 anos, eles dois, e ela ainda era uma grande mulher. Então, iniciar aqui a nossa palavra, o nosso livro da nossa história, né, sobre a história dos hebreus, a história desse homem chamado Abrão. Também que trouxe um legado que a própria palavra nos diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida desse homem. Quanto é um legado interessante que este homem deixou. Antes chamado de Abrão, Deus, que é o Deus desconhecido, invisível, que conhece o íntimo e o ser do ser humano, agora chama um homem, uma idade avançada, e vai se tornar um grande homem para a humanidade inteira. Aí, queridos, aí eu lembro da história, antes de chegarmos a Abrão, a história de Noé, qual nós já falamos aqui, nas nossas conversas francas, sobre a vida destes homens. Noé, depois seus filhos, aí o homem chamado Nimrod, que construiu a Torre de Babel, a chegarmos a Abrão. E agora a Abraão, que Deus muda o nome dele, tanto de Abrão para Abraão, e da sua esposa, que era Sarai, para Sara. Interessante entender a história deste patriarca, um grande homem que mudou o mundo, que mudou a história, mudou tudo. Mesmo com o relacionamento que ele teve, alguns erros ele fez, mas como ser humano. Mas Deus, que é o Deus de promessa, que promete e cumpre, fez ele um grande homem. E a sua semente tem germinado de gerações a gerações e trazido para o grande. Se Abraão não só formalizou o povo ali judeu, que dele veio a descendência do povo israelita, de Jacó, e daí veio os judeus, da tribo de Judá, ficando só a tribo de Judá, finalizando a tribo de Judá, e dali veio a geração do Senhor Jesus Cristo, dos grandes reis, o grande rei Davi, o grande rei Salomão, e dali veio para as nações inteiras. Nós somos compreendidos e conhecidos por este homem chamado Abrão, descendência dele. E mesmo que os descendentes vieram lá de Noé, depois da arca, depois de Babel, que muitos se distinguiram e foram pelos mundos afora, mas a maioria agora veio da descendência da promessa de Abrão. E nós que viemos pela fé, alcançamos essa promessa. Então um legado maravilhoso, que este homem chamado Abrão, que é a partida dele ido para Canaã, a terra dos caldeus, como a história nos fala aqui, que ele, por volta de 1800, antes de Cristo, foi o patriarca bíblico. Javé, Deus, deu a missão de chefiar povos semitas, os hebreus, os israelitas, os judeus, migrarem para Canaã, a terra dos cananeus, que depois chamada de Palestina, hoje se localiza no estado de Israel. Abraão, segundo a Bíblia, é originário da cidade de Uz dos caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Tare, descendente de Sem, filho de Noé. Tare gerou também Nacó e Arã. Então, como nós trazemos aqui para você, na nossa conversa franca, sobre a história deste homem. E é interessante entender pelos mapas, pela Mesopotâmia, pelos antigos, pelos arqueólogos, pelos historiadores, todos pesquisam e verificam e buscam e descobrem que este homem, chamado Abrão, que depois vai ser mudado para Abraão, foi um grande homem, o legado dele do patriarcado, deixando o patriarca como uma herança para todos aqueles que queiram
servir como cristão. Daí o cristianismo surgido pelo Senhor Jesus Cristo, dando essa oportunidade para nós. Como é maravilhoso conhecer esse legado deste homem chamado Abraão. O historiador Flávio Josefo já falava muito dele, rabino, conhecedor do Antigo Testamento. Essa história dos hebreus é maravilhosa. Como não entender e buscar, não só pela palavra, mas pela história. Mesmo levando seu sobrinho, mesmo participando de tantas coisas que aconteceu da promessa, Abraão não deixou de negar a sua fé, mas firmalizar no Deus invisível ao qual nós conhecemos. E esse Deus de Abraão nos ensinou a como lidar com o Deus dos céus, o Deus que nós conhecemos e vivenciamos. O Senhor de tudo, que molda tudo e sabe a história e conhece toda a história. E aí é admirável nós conhecer essa história e saber de todos esses legados deste grande homem chamado Abraão. Então, se você, querido, quer acompanhar e conhecer cada dia mais a história, acompanhe conosco. Estamos sempre aqui comentando sobre a vida de um desses homens. Uma vez por semana trazemos aqui nossa conversa franca para conhecermos sobre a história dos hebreus, a história desse povo maravilhoso que hoje são os judeus, nascendo ali desde Abraão, e aprendemos mais e mais com ele, com o patriarca deixou. E somos abençoados por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que formalizou tudo e que está na mão dele todas as coisas, os universos, todas as coisas maravilhosas que Deus fez. Que Deus vai abençoar você grandemente. E guarde seu coração, se você gostou, compartilhe, deixe aí. Deus abençoe você. Até a próxima.